Olá, Vitor falando. Lembrando que esse podcast ele tem um intuito apenas educacional, de compartilhar conhecimento. Ele não deve ser levado ao pé da letra para prescrição, para conduta médica. Até porque toda conduta ela deve ser individualizada para cada paciente e os protocolos de cada instituição devem ser seguidos à risca. Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre pericardite aguda. A pericardite aguda ela é uma causa bastante comum de dor torácica. Os pacientes geralmente chegam ao pronto-socorro com essa queixa e estima-se que a maior parte dos casos, 90% dos casos, são de etiologia viral e, portanto, são autolimitados e benignos, sendo que o vírus mais identificado como sendo a etiologia das pericardites é o vírus Coxsackie. Na maior parte dos casos, o paciente vai apresentar um pródromo viral algumas semanas antes da dor torácica, com sintomas constitucionais, sintomas correspondentes com uma síndrome gripal, com diarreia e muitas vezes até febre. E aí, depois de algumas semanas, começa a apresentar dor torácica com a pericardite propriamente dita. A dor ela costuma ser ventilatório dependente, costuma ser empontada, mas pode ser também mais difusa e pode irradiar para membros superiores e para o pescoço. Uma irradiação típica é a irradiação para trapézio, pela íntima relação do pericárdio com o nervo frênico. Outra característica típica é a melhora da dor ao inclinar o tórax para frente e a piora ao deitar. Então, dá para ver por essas características, nessa irradiação para membro superior, uma dor que geralmente é empontada, mas pode ser também uma dor mais difusa, que um diagnóstico diferencial importante aqui vai ser uma síndrome coronária aguda. Então é muito importante a gente conhecer bem as duas doenças, a epidemiologia. Geralmente a pericardite a gente vai encontrar em pacientes mais jovens e a síndrome coronária aguda em pacientes com mais fatores de risco cardiovascular. E também saber diferenciar o eletro, saber identificar bem as características das duas patologias no eletro. No exame físico, a gente pode ouvir um atrito pericárdico na ausculta cardíaca e, além disso, em casos raros, mas que podem acontecer, podem estar presentes sinais de repercussão hemodinâmica de um possível derrame importante. O primeiro exame complementar que a gente vai fazer é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele segue fases, sendo que a primeira fase na pericardite é, nas primeiras 2 semanas, uma depressão do segmento PR e um supradifuso côncavo. E a gente pode encontrar também infra de ST apenas nas derivações AVR e V1. Para a gente falar que é pericardite, não pode ter infra em outras derivações além de AVR e V1. Isso é uma coisa importante para a gente diferenciar de uma síndrome coronária aguda. Depois de 2 a 4 semanas o ST normaliza e a onda T retifica. E após 4 semanas a onda T inverte. E depois de muitas semanas a onda T normaliza e o eletro volta ao basal do paciente. Lembrando que isso pode acontecer em até 1 ano. Outro exame bastante importante que é indicado em todos os pacientes é a realização de um ecocardiograma. Primeiro, para a gente identificar uma possível miocardite associada com disfunção segmentar, disfunção ventricular global, mas também para a gente identificar o derrame pericárdico. E a gente ver se é um derrame pericárdico discreto, se é um derrame pericárdico moderado é importante, o que vai ter importância prognóstica e a nossa decisão de internar ou não o paciente. Lembrando que o derrame pericárdico ele não é obrigatório para o diagnóstico de uma pericardite aguda. Nós temos 4 critérios diagnósticos e precisamos de 2 para a gente fechar o diagnóstico. Uma dor típica de pericardite, um eletro típico, um derrame pericárdico ou uma ausculta cardíaca com atrito pericárdico. Se a gente tiver 2 dos 4, a gente está autorizado a fechar o diagnóstico de pericardite. Outros exames bastante importantes são os exames laboratoriais. A gente sempre deve pedir PCR. A PCR elevada ela corrobora com o diagnóstico e tem utilidade também prognóstica e na monitorização do tratamento, como a gente vai discutir um pouco mais adiante. Importante pedir uma troponina para a gente identificar uma miopericardite. E
lembrando que a maior parte dos casos de miopericardite, elas têm um bom prognóstico, mas isso vai depender muito do nosso ecocardiograma. Se o paciente tiver uma miopericardite com disfunção ventricular, daí o prognóstico ele tende a ser pior. Muitas vezes, nos quadros de miopericardite, o paciente vai ter disfunção segmentar, vai ter um eletro típico de uma síndrome coronária aguda. Nesses casos, geralmente pacientes jovens, o paciente vai ter que ir para o CAT, não tem jeito. E lá no CAT, quando a gente identificar coronárias normais, né, um MINOCA, um Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries, daí a gente vai, se a gente tiver disponível, levar o paciente para a ressonância do coração, e aí a ressonância vai dar o diagnóstico para a gente de uma miocardite, e aí vai explicar todo o quadro clínico, inclusive a elevação de troponina e a disfunção segmentar, com a presença de realce tardio. Se a fração de ejeção nesses pacientes está entre 40% e 50%, a recuperação completa da função ventricular acontece em 85% dos casos. Mas se a fração de ejeção de apresentação é menor do que 40%, a recuperação acontece de forma completa em apenas 40% dos casos. Geralmente o paciente fica com a disfunção ventricular, na maior parte dos casos. Sobre os exames complementares é isso. Lembrando que o mais importante, talvez o eletro, né? A gente não comer bola, não deixar passar um infarto achando que é pericardite. Tomar muito cuidado naquele paciente que tem muitos fatores de risco, né? E lembrar que o supra ele sempre deve ser côncavo, que o supra de D2 ele tem que ser maior do que o de D3, e infra de ST só em AVR e V1. Atenção especial para a infra de AVL, que provavelmente vai ser um espelho, uma imagem espelho de um infarto inferior. Após os exames complementares, é muito importante a gente decidir se a gente vai mandar o paciente para casa, se a gente vai internar o paciente. No caso de uma pericardite, é importante a gente hospitalizar o paciente para monitorização e para investigação etiológica quando ele estiver fazendo uso de anticoagulantes, principalmente se tiver uso de anticoagulantes associados a um derrame pericárdico, pois esse derrame ele pode piorar, pode aumentar e pode causar tamponamento de forma rápida. Se o paciente ele tiver um derrame moderado a grande, se o paciente ele tiver febril, com febre acima de 38 graus, e se o paciente tiver uma alta suspeita clínica de uma etiologia grave, como por exemplo o paciente HIV positivo, que tem um derrame pericárdico, esse paciente ele tem um alto risco de evoluir para um tamponamento cardíaco e de ter a etiologia dessa pericardite, uma etiologia mais grave, como por exemplo um derrame associado a uma tuberculose pericárdica, que é uma situação de alta gravidade. Além disso, se o paciente tiver uma troponina positiva, se o paciente tiver uma miopericardite, a gente tem que hospitalizar ele para monitorização, para um melhor planejamento terapêutico e diagnóstico. O tratamento da pericardite sem complicações, de baixo risco, ele é feito com anti-inflamatório não esteroidal. A gente vai usar ibuprofeno em altas doses, 600 mg 3 vezes ao dia, ou uma outra opção, principalmente em pacientes que têm doença cardiovascular, têm doença renal crônica, têm alguma contraindicação, tem úlcera gástrica, alguma contraindicação ao uso de um anti-inflamatório não esteroidal, daí a gente pode tentar usar AS em doses altas anti-inflamatórias, no caso 750 mg 3 vezes ao dia. Geralmente a gente vai manter esse tratamento num primeiro episódio por 2 semanas, ou até a PCR normalizar. Alguns autores defendem essa abordagem, a gente manter o anti-inflamatório até a PCR normalizar. E de preferência, se possível, retirar esse anti-inflamatório com desmame. Geralmente a gente faz um desmame semanal, diminuindo, por exemplo, o ibuprofeno de 200 a 400 mg por semana, na dose diária. A gente sempre deve associar a colchicina, pois ela reduz em 70% a chance de recorrência. A recorrência que é o grande problema aí da pericardite aguda, a situação que dá mais trabalho, são as recorrências frequentes. Então é muito importante a gente associar a colchicina. A dose geralmente é feita com 0,5 mg 2 vezes ao dia, no primeiro episódio por 3 meses. Lembrando que a colchicina pode causar diarreia, então atenção ao hábito intestinal do paciente. Corticoide a gente deve evitar, pois corticoide na primeira apresentação
ele vai aumentar muito a chance de recorrência. E a gente usa apenas para casos refratários ou em recorrências frequentes. Ou então quando a gente tem alguma etiologia que vai se beneficiar claramente da corticoterapia, como por exemplo um derrame associado a uma doença autoimune. Lembrando que a gente usa doses baixas, muito mais baixas do que em outras ocasiões, né? E a dose ela vai ser de prednisona 0,2 mg quilo dia. Nos pacientes que não respondem aos anti-inflamatórios não esteroidais, é importante a gente se questionar se aquela é realmente uma pericardite viral ou idiopática e tentar investigar melhor o paciente para a possibilidade de uma outra etiologia mais grave. O grande problema da pericardite é a pericardite recorrente. Ela acontece em 15 a 30% dos pacientes e ela é definida quando a recorrência ela acontece após 6 semanas. Se acontecer antes disso, a gente chama de pericardite incessante. Geralmente o tratamento ele vai ser com anti-inflamatório novamente. A gente vai fazer um tratamento de mais longo prazo. A gente deixa o anti-inflamatório em dose plena por 4 semanas. E aqui é obrigatório o desmame progressivo por mais 4 semanas. E a colchicina a gente vai deixar mais tempo também. A gente vai deixar por 6 meses. E é bom evitar, né, a prednisona, mas nesse caso em que a pericardite está recorrendo, provavelmente a gente vai precisar usar. E ela também vai necessitar de um desmame para a gente tirar. Sobre pericardite aguda ficamos por aqui. Situação bem comum, bem frequente no pronto-socorro, que a gente deve conhecer bem para a gente fazer o diagnóstico correto e não deixar passar, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda achando que é pericardite. Isso aí é extremamente importante. E para que a gente possa também tratar nossos pacientes e evitar que eles tenham recorrência e fazer com que a gente aumente o sucesso no controle dos seus sintomas. Também saber, importante saber quando que a gente vai internar, quando que a gente vai ficar mais preocupado com relação àquela pericardite, aquele derrame pericárdico. Ficamos por aqui. Uma boa tarde, fiquem bem.